Fala pessoal, hoje trago a vocês a segunda parte de isomeria óptica. Vamos lá? Pessoal, é sabido desde muito tempo que a luz se propaga de forma tridimensional, ou seja, em todas as direções. Se porventura colocarmos uma fonte luminosa em frente a um prisma de Nicol, que polariza a luz, vamos chamar aqui de polarizador, observa-se que a luz, após atravessar esse prisma, ela passa a percorrer uma única direção. Se à frente desse polarizador colocar-se um tubo contendo uma solução de enantiômeros, observa-se que após esse feixe luminoso atravessar essa solução, ele será desviado ou para a esquerda ou para a direita. Para facilitar essa observação, à frente desse tubo contendo as soluções de enantiômeros é colocado um segundo prisma de Nicol. E aí o observador consegue perceber com clareza o desvio da luz para um lado ou para o outro. As substâncias contidas nesse tubo é que consegue fazer esse desvio da luz acontecer. Quando a luz é desviada para a direita, a substância em questão é chamada de destrógira ou destrogiro e é simbolizada por D ou por um sinal de mais. Porém, a substância capaz de desviar a luz para a esquerda é chamada de levógira ou levogiro, que é simbolizado aqui pela letrinha L ou pelo sinal negativo. Então observe, pessoal, existem dois tipos de enantiômeros. Aquele que vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Destrógiro ou destrogiro, quando desvia para a direita, simbolizada por D ou mais. Levógira ou levogiro, quando desvia para a esquerda, e é simbolizada por L ou pelo sinalzinho de menos. Observe que substâncias assim se diferem numa propriedade óptica, no desvio da luz polarizada. Substâncias assim são iguais em solubilidade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, mas quando a luz polarizada incide sobre elas, uma vai desviar para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Do ponto de vista óptico seria só isso. Mas, quimicamente falando, isso faz toda uma diferença. Algo importante que não poderia deixar de ser falado aqui é a mistura racêmica, que consiste numa quantidade igual de enantiômeros, tanto que desvia a luz para o lado direito, quanto que desvia para o lado esquerdo. Então veja, pessoal, imagine uma solução contendo 50% de cada. Então, a luz incidindo por essa solução não terá nenhum desvio, porque a quantidade de ambos são iguais. A mesma força que iria desviar para a direita é a mesma que desviaria para a esquerda. Então ambas se anulam. Então a mistura racêmica não consegue desviar a luz polarizada nem para um lado nem para o outro. Então a gente diz que uma mistura assim é opticamente inativa. Quanto aos efeitos fisiológicos, ou seja, os efeitos sobre um organismo vivo, os enantiômeros podem apresentar notáveis diferenças. Observe o caso da adrenalina, substância liberada na corrente sanguínea após levarmos um susto. Essa substância é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos. Mas observe que dos dois enantiômeros, apenas o levo rotatório, ou seja, o que desvia a luz para a esquerda, é capaz de provocar essa reação no organismo. Um outro caso interessante é o da asparagina. Um de seus enantiômeros estimula as papilas linguais, produzindo a sensação do sabor doce, o outro o sabor amargo. O enantiômero que produz a sensação de sabor doce, por exemplo, é utilizado na fabricação do adoçante conhecido como aspartame. Um outro caso muito interessante foi o que ocorreu na Alemanha, na década de 60. Muitas crianças nasciam com deformações nos membros, no braço, nas pernas, nos dedos, às vezes com menos dedos do que o normal, às vezes sem nenhum deles. E como os casos se multiplicavam,
isso causou grande preocupação na população e muitas pesquisas foram intensificadas no intuito de descobrir as causas dessas enfermidades. E foi aí que se chegou à conclusão que uma substância que era utilizada nos principais xaropes da época, a talidomida, é que causava esse efeito. A talidomida possui 2 enantiômeros. O que desvia a luz para o lado esquerdo, o levógero, é que causava tal enfermidade, é o que incidia no organismo justamente na ocasião em que seria a formação dos membros do bebê. Agora, o que desvia a luz para o lado direito é o que induz ao sono. Então, observe que apenas um dos enantiômeros é que causa o efeito danoso. Então, de forma trágica, a talidomida evidenciou que a geometria em torno de um único átomo de carbono, que é o carbono quiral, é capaz de gerar um medicamento ou uma substância perigosa. E do mesmo modo, pessoal, vários outros medicamentos podem agir dessa forma. Um enantiômero sendo o responsável direto para resolver tal enfermidade e um outro enantiômero causando efeitos colaterais. Por isso é tão importante intensificar pesquisas nessa área para isolar cada vez mais os enantiômeros responsáveis por resolver tal enfermidade e causar menos efeitos colaterais. Algumas moléculas podem apresentar vários carbonos assimétricos e para determinarmos a quantidade de isômeros opticamente ativos ou a quantidade de misturas racêmicas a partir de tais moléculas, é só aplicarmos a fórmula de Van 't Hoff, conforme mostrarei para vocês nos exemplos a seguir. Pessoal, para calcular a quantidade de isômeros opticamente ativos com uma determinada fórmula, observe-se o seguinte: nessa aqui nós temos apenas este carbono como carbono quiral. Veja que ele possui os 4 ligantes diferentes, aqui, aqui, aqui e aqui. Então apenas um único carbono quiral. Com a regra de Van 't Hoff, nós temos aqui o seguinte: isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n. Esse n corresponde ao número de carbonos quirais. Então, o número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n. Como aqui só tem um carbono quiral, então 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Ou seja, um composto desse tipo aqui é capaz de gerar 2 enantiômeros. Um que vai desviar a luz para a direita e outro que vai desviar a luz para a esquerda. Ou seja, mais e menos. Um destrógeno e outro levógeno. E para calcular o número de misturas racêmicas com essa fórmula aqui, a gente aplica o seguinte: 2 elevado a n menos 1. É muito parecido, tá? Então, nós temos aqui 2 elevado a n vale 1, não é isso? 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, apenas uma mistura racêmica. Agora veja, pessoal, no próximo exemplo. Nós temos aqui, e vou assinalar para vocês, 2 carbonos quirais. Esse e esse aqui, ó. Observe, esse carbono está ligado a 4 ligantes diferentes. Esse e todo esse restante aqui, ó. Da mesma forma, esse aqui também está ligado a 4 ligantes diferentes. Esse aqui e todo esse restante. Então, como os 2 carbonos estão ligados a ligantes diferentes, eles são também diferentes entre si. Nesse caso aqui, o número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n. Então, isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a... Como nós temos 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, esse composto é capaz de gerar 4 enantiômeros. Desses 4 aqui, metade vai desviar a luz para a direita e metade vai desviar a luz para a esquerda. 2 destrógenos e 2 levógenos. E o número de misturas racêmicas, 2 elevado a n menos 1, vai ser igual a 2 elevado. N vale 2, não é isso? 2 menos 1 dá 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Ou seja,
duas misturas racêmicas possível com esta fórmula aqui. Agora veja, pessoal, um caso bem diferente. Quando os dois carbonos quirais são iguais, ou seja, eles estão ligados aos mesmos ligantes. Esse carbono quiral está ligado ao cloro, ao metil, ao hidrogênio. E esse outro carbono quiral está ligado ao hidrogênio, ao cloro e metil. E ambos estão ligados a eles mesmos. Então veja que esses dois carbonos quirais são idênticos entre si. Neste caso aqui, não se aplica a fórmula de Van 't Hoff, tá? Lembrando que essa fórmula, 2 elevado a n, só vale para carbonos quirais diferentes. Como é que os carbonos quirais são iguais? Observe aqui, ó. Vou chamar esse carbono de 1, esse aqui de 2, esse de 3 e esse aqui de 4. Então veja bem, supondo que sobre essa molécula incidida um feixe de luz, se a luz passar pelo carbono 2, como o carbono 3 também é igual, passando para o carbono 2 ou para o carbono 3, a luz pode ser desviada para a direita. Ou, passando-se pelos dois, a luz pode ser desviada também para a esquerda. Não esqueça que os dois são iguais. Então, se a luz incidir sobre essa molécula e sobre esses dois carbonos, ela ser desviada para a direita, a molécula vai ser destrógira. Mas se incidir sobre as duas e desviar para a esquerda, ela será levógira. E ainda tem, pessoal, o caso em que a luz incidindo sobre esses dois carbonos pode por um ser desviada para a direita e pelo outro para a esquerda. Se isso acontecer, o isômero é classificado como opticamente inativo, ou isômero meso. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para você. Valeu, galerinha! Tchau!